Oi, boa noite. 6h30, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. Veja os destaques da edição de hoje. 2 de abril é dia de conscientização do autismo. Em São José dos Campos, o projeto leva apoio a famílias que vivem essa realidade. Ossada humana é encontrada em Pindamonhangaba. Visitante diferente, elefante marinho é flagrado na praia de Boiçucanga, em São Sebastião. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A polícia de Campos do Jordão está investigando a morte de um comerciante da cidade. Ele foi assassinado e o corpo foi encontrado queimado. A fita deixada pela polícia mostra que a área ainda está isolada. Foi dentro desta lanchonete no bairro Abernéssia, em Campos do Jordão, que Vinícius Augusto dos Santos Moreira foi morto a tiros e teve parte do corpo carbonizado. A via é movimentada e o comércio estava fechando as portas quando foi invadido por 4 criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência, um amigo de Vinícius contou à polícia que o comerciante estaria tendo um caso extraconjugal e que teria se envolvido com mulher casada. Se não bastasse, ele ainda enfrentava grave situação financeira, que estava devendo R$52 mil de luva do comércio, além de aproximadamente R$60 mil para 4 agiotas, que não sabe dizer quem são esses. A Polícia Civil não aceitou gravar entrevistas sobre o caso, mas confirmou que a investigação foi aberta. 3 pessoas devem prestar depoimento. São 2 funcionárias e um entregador. Todos estavam na lanchonete na hora do crime. De Pindamonhangaba vem outra história delicada e que está sendo investigada também pela polícia. Uma ossada humana foi encontrada carbonizada. De acordo com as informações oficiais, foi uma moradora ali do bairro que encontrou essa ossada. Então, um corpo completamente carbonizado dentro de um sofá que foi incendiado ali na Vila Mariana, em Pindamonhangaba. Essa moradora contou aos policiais que esse sofá tinha sido deixado por ali há cerca de uma semana e aí, alguns dias depois, ele foi movido e coberto com uma lona. No dia seguinte, ele foi incendiado. Quando o fogo cessou, essa moradora se aproximou do móvel para entender o que tinha acontecido por ali. Foi nesse momento em que ela percebeu essa ossada humana dentro do móvel. E imediatamente, claro, ela acionou a polícia militar, que foi até o local e constatou essa denúncia. A identidade da vítima ainda não foi revelada porque os ossos estavam em avançado estado de carbonização. Agora, então, o que a Polícia Civil faz é abrir uma investigação para tentar entender, então, as causas dessa morte e também desvendar a identidade dessa vítima. Por isso que exames periciais em cima dessa ossada também já foram solicitados. Leonardo Lobo para o TH+ Notícias. Uma jovem de 17 anos pediu ajuda para a polícia porque estava sendo ameaçada por um menino de 16 anos. Ele teria feito ameaças a ela por mensagens. O repórter Matheus Andrade tem as informações. Esse homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, foi preso, permanece à disposição da Justiça e vai responder por 4 crimes: violação de domicílio, ameaça, violência doméstica e dano. Segundo as informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por meio do Copom, que é a central de atendimento da corporação. Ao chegarem no local, os agentes do 1º BPMI, o Batalhão da Polícia Militar do Interior, constataram que o portão da residência estava entreaberto. No entanto, não encontraram ninguém no interior do imóvel. Os agentes identificaram que haviam roupas queimadas, indicando uma possível ação criminosa. Posteriormente, a vítima conversou com a polícia e indicou o local que o suspeito estaria. Segundo ela, seria o seu ex-companheiro. A Polícia Militar foi até o local indicado e lá encontraram esse homem que foi preso. Nós estamos aqui na rua Chico Buquira, onde o caso aconteceu, região do Galo Branco, distrito de Eugênio de Melo, e a gente conversou com alguns vizinhos e familiares. Segundo o que a gente apurou no local, quem acionou a Polícia Militar foi um vizinho que percebeu a invasão por meio de câmeras de segurança. Essas imagens foram registradas e, segundo esse vizinho, na verdade foram 2 homens que teriam invadido o local, teriam escalado o portão. Segundo as informações dos vizinhos e dos familiares que moram
encontraram aqui na rua se trata de um menor de idade e a vítima também é uma menor de idade. A boa notícia é que ela está bem, permanece em recuperação na casa de familiares, também aqui na rua. Teve esse dano psicológico, mas felizmente não sofreu nenhum dano físico, não se machucou. Um caso que poderia ter sido pior, mas felizmente terminou aí com a apreensão desse menor de idade. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data que chama a atenção para o respeito e a inclusão. Em São José dos Campos, um projeto social busca acolher e apoiar jovens e crianças com autismo. E mais do que isso, serve também como um carinho para as famílias. A Jaqueline é mãe da Valentina e sente na pele os desafios enfrentados no cuidado e na rotina com a filha, que tem autismo. A Valentina teve diagnóstico com 1 ano e 11 meses, bem precoce, e pra gente foi bem difícil no início, assustador. A gente não sabia o que era autismo e tinha muito pouca informação sobre isso. Na época, agora ela está com 13, né? Então, nós tivemos que desbravar, né, essa caminhada para compreender e conseguir ajudar a nossa filha ao longo dos anos. Entre terapias e uma atenção constante, o tempo para ela mesma quase que não existe. Mas foi na igreja que ela e a filha encontraram um lugar de acolhimento. Nós estamos aqui já há 10 anos na igreja da cidade e rapidamente a igreja ela começou a construir respostas para pessoas com deficiência, bem na época que nós chegamos. Então iniciou o Ministério Ignição Plus, nós tivemos o privilégio de participar desse início e para a Valentina foi maravilhoso, porque ela se sentiu pertencente desse lugar. A Casa Refrigério funciona aqui em São José dos Campos, na igreja da cidade há 6 anos, como um espaço de acolhimento e inclusão aberto ao público. Enquanto as crianças são cuidadas e têm a liberdade de brincar, os pais têm a oportunidade de ter um tempo de descanso. A nossa ideia é que eles tenham uma tarde de muitas coisas lúdicas, né? Onde eles possam experimentar uma tarde divertida, essa é a verdade. A gente tem algumas atividades como musicalização, a gente tem teatro, a gente tem um tempinho em que eles assistem um filme também, eles têm esporte, eles passeiam no trenzinho. Então, várias atividades vão acontecendo durante o dia, mas todas elas com intenção de ser divertido. Por enquanto, esse espaço é provisório e emprestado para o projeto que é feito 100% por voluntários. Mas a partir do ano que vem, a Casa Refrigério deve ter um novo espaço. É nesse terreno que a casa será construída e deve funcionar de segunda a sábado para toda a comunidade. A gente entende que a Casa Refrigério ela precisa ser algo a ser construído para a comunidade como um todo, né? A gente recebeu a doação do terreno da igreja da cidade e então ela vai ter um acesso pela rua, aqui mesmo no nosso campus, né? Mas ele é aberto para toda a sociedade. Para a Jaqueline, esse apoio faz toda a diferença. Que as famílias se sentem um refrigério quando deixam os filhos aqui, né? Sentem essa segurança de deixar e poder ter um tempo, né? Ou com o esposo, ou um tempo, né? De passeio, de descanso. O próprio nome já diz, de refrigério. Bom, seria se todo mundo tivesse essa oportunidade, né, de dar esse descanso, esse respiro para encarar a rotina, faz bem para todo mundo e todo mundo deveria ter essa oportunidade. Agora são 6h38, vou chamar o intervalo comercial, tá bom? No próximo bloco eu te conto a previsão do tempo para o feriado, a expectativa de movimentação nas estradas e tem também um visitante curioso que resolveu descansar em São Sebastião. Aproveito para te perguntar o seguinte, hoje é quinta-feira, né, 2 de abril, mas é uma quinta com cara de sexta para muita gente, não é o meu caso, amanhã estarei aqui, mas é o seu caso? Para você, assim, a semana já de compromissos já acabou e a partir de amanhã você descansa um pouquinho. Quais são seus planos para Páscoa? Vai viajar? Vai ficar por aqui? Me conta. 997524005 é o nosso WhatsApp. Manda mensagem para mim agora que eu quero ler a sua participação aqui no telão já no próximo bloco, combinado? Volto já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade.
Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Serramar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Quando na minha vida que eu ganhei esse dinheirão na minha mão? Nunca. Só a Telecena. A Telecena foi a melhor escolha para mudar de vida. Telecena é do Brasil. Hoje, 8:45 da noite. A gente vai fugir, mas eu preciso que seja muito corajosa, tá? Vem. A fuga é arriscada. Acho que a Bárbara pode ter levado elas pra essa cabana. E pode trazer consequências ainda mais graves. Não, por favor. Nos últimos capítulos. Isabela, eu tô aqui, meu amor. Meu amor, eu tô aqui. O desespero chega ao limite. Ai, fica quieto. Isabela. Presente de amor. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Serramar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Atenção, você que está programando viajar para o litoral pela Tamoios. Há pouco a estrada foi liberada. Mais cedo teve um acidente no trecho de Paraibuna e a pista sentido litoral precisou ser interditada. Um caminhão tombou e parte da carga ficou espalhada na pista. Você está vendo aí nessas imagens, né? Ninguém se machucou. No meio da tarde, por volta ali das 4 horas, o caminhão foi destombado e retirado de lá, mas a pista ainda estava parcialmente interditada para a conclusão dos serviços de limpeza. A concessionária que administra a rodovia confirmou para a nossa equipe que por volta das 6 da tarde, agora há pouco, a pista foi totalmente liberada. O motorista tende a fazer uma boa viagem a partir de agora. Falando em boa viagem, vamos ver como é que está a saída para o feriado da Páscoa? A Beatriz Plaça é quem conversa ao vivo com a gente sobre esse assunto. Está acompanhando a movimentação na Dutra, né, Bia? Boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Sim, rodovia Presidente Dutra, a gente consegue ver, eu vou dar já licença agora no começo do link para vocês verem como que tá a movimentação. Sentido São Paulo, a gente percebe, sentido Rio de Janeiro, perdão, a gente percebe que tem um trânsito fluindo um pouquinho mais devagar, próximo ali à zona sul de São José dos Campos. E no sentido São Paulo, que eu tô conseguindo ver aqui, ainda o trânsito não está tão grande como esperado, viu? Mas daqui a pouquinho deve começar a ficar bem mais intenso. Isso porque na rodovia Presidente Dutra e também na rodovia Rio Santos, a concessionária disse que deve ter mais de 1.600.000 veículos trafegando durante esse feriadão aí de Páscoa. O movimento, segundo eles, começa a aumentar a partir de hoje à noite mesmo. O pessoal já fez as malas e já deve embarcar para a viagem. Agora, a volta também deve ser bastante complicada, viu, Marcela? Mais de 260.000 veículos devem trafegar nessa volta aí no domingo. Entre 7 horas da manhã e até às 8 horas da noite deve ter um movimento bastante intenso. Você acabou de falar da rodovia dos Tamoios, né, que liga aqui São José dos Campos a Caraguatatuba. O pessoal também vai ter que ter bastante paciência, porque muita gente aí quer pegar uma praia, né? Tomara que o tempo colabore também com esse pessoal. Vai ter bastante trânsito, mas vale a pena, né, chegar na praia mesmo com trânsito. Sentido litoral, hoje, a partir das 2 horas, já deve estar com trânsito bem intenso ali, né? Então, a noite toda de trânsito. E amanhã, das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá? Agora, na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, o trânsito também segue intenso. E ali, eles falaram pra gente que vai ser o dia inteiro de trânsito. Então, o motorista tem que ter paciência e muita consciência e respeito com o próximo também, para todo mundo curtir bem esse feriadão. Eu volto com você no estúdio. Bia, obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você, um beijo. Aí na sua cidade choveu hoje? Aqui em São José choveu, viu? A chuva foi rápida, mas foi chuva forte. A gente recebeu imagens da chuva em algumas regiões da cidade. Teve bairro que registrou alagamento e, segundo a prefeitura, pelo menos 7 árvores caíram na cidade durante o temporal. No começo da tarde, a Isabela Tosti estava chegando aqui na redação e registrou chuva de granizo na Praça do Aquários. Aí, depois da chuva, o que aconteceu? Veio o sol.
Depois da chuva veio o sol e aí a gente foi presenteado com esse lindo arco-íris. Quem fez esse registro que você está vendo agora foi a nossa editora Elísia Matos. Deu para ver essa cena linda desse arco-íris surgindo e depois indo embora pela janela aqui da redação da TH+SBT. Amanhã, gente, tem mais previsão de chuva. Mesmo assim, a sexta-feira deve ser com temperaturas elevadas. Veja na previsão. Em São José dos Campos, os termômetros sobem até a marca dos 31 graus. Em Aparecida, as temperaturas devem variar entre 20 e 31 graus também. Para o litoral, a previsão mostra a máxima de 33 em Ilhabela. E na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a máxima deve chegar à marca dos 23 graus. Hoje é uma quinta com cara de sexta-feira para muita gente que vai folgar amanhã no feriado da Sexta-feira Santa. Alguns viajam, outros ficam por aqui mesmo, mas é bom saber como é que vai ficar a previsão do tempo para todo feriado, né? O meteorologista Guilherme Borges vai ajudar com essa informação. O feriadão de Páscoa na região da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e também do Litoral Norte deve ser de bastante oscilação na questão tanto de chuva quanto de temperatura. A tendência é que a gente tenha para a região aqui do Vale do Paraíba a condição de sol aparecendo na maior parte do dia, mas com previsão de pancadas de chuva. Isso deve se fazer presente também na região da Serra da Mantiqueira e também do Litoral Norte. Mas a boa notícia é que essas pancadas que estão ocorrendo agora não devem atrapalhar o final de semana. O destaque fica para a região aqui de São José dos Campos, de Taubaté, do Vale do Paraíba, onde as temperaturas oscilam entre 28 e 29 graus. No Litoral Norte as temperaturas se elevam um pouco mais, chegando aos 30 graus, ou seja, vai ser um final de semana quente, pegando principalmente a região do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Para a Serra da Mantiqueira, onde as temperaturas sempre ficam um pouco mais amenas, a tendência é que as temperaturas fiquem um pouco mais reduzidas, mas um pouquinho mais elevadas para o normal da região. Mas a boa notícia é que a chuva não deve atrapalhar o feriadão de Páscoa, a tendência é que a gente tenha um final de semana e um feriadão com boas condições de tempo. Se você não vai viajar na Páscoa, você pode aproveitar para fazer um passeio diferente com a sua família, que tal? Estreia hoje em São José dos Campos o Mirage Circos. Sob comando de Marcos Frota, o espetáculo promete surpreender. E hoje é noite de estreia aqui em São José dos Campos. Ao meu lado vocês já estão vendo Marcos Frota aqui, que é anfitrião desse circo maravilhoso. Marcos, primeiro, a expectativa para essa noite, tá animado? Casa lotada, casa cheia. São José dos Campos e região tem a oportunidade de conhecer um espetáculo totalmente diferente, surpreendente até. E a gente tem a responsabilidade, né, de superar a expectativa criada com a chegada do Mirage. miragecircos.com.br, ali tem todas as informações. E me conta um spoiler, tem algum espetáculo que você guarda no seu coração, que você adora? O número do circo? Isso. O que eu sou apaixonado é pelo trapézio, né? E o trapézio do Mirage Circos, nossos artistas, que acabaram de ganhar agora em Monte Carlo, né? Com a princesa Stephanie de Mônaco, o Oscar do trapézio, né? Que é o palhaço de ouro, o clown de ouro, né? O nosso número de trapézio realmente é um balé aéreo. Agora, para as crianças, tem um menino, né? O palhaço Potato, que é considerado aí um fenômeno, né? A gente está numa expectativa, porque já há algum tempo eu estava querendo trazer o circo para cá. Chegou a hora. Agora São José dos Campos e o Vale todo recebe esse brasileiro, mas de nível internacional, numa estreia nacional, que é o Mirage Circos. E você vai dar uma palavrinha com o público também? Como que é essa sua participação? Claro, a minha participação é muito especial, assim. Tem um telão de LED que conta um pouco essa minha relação de amor que eu tenho com o circo, né? Traz algumas cenas que eu fiz, enfim. Mas, acima de tudo, o telão interage com o espetáculo e com a plateia. A minha participação é um presente que eu mesmo me dou. E poder pisar todas as noites num picadeiro tão importante, né? Que tem tanto respeito, que impõe tanto respeito como é o picadeiro do Mirage Circos. Eu estou assim, misto de felicidade e sentimento de missão cumprida, sabe? Poder me dedicar tanto ao circo e levar o circo brasileiro para esse padrão.
Obrigada pela entrevista. Pessoal, aproveita então, nas próximas 8 semanas o circo vai estar aqui em São José dos Campos. A entrada é facinho pela rodovia Presidente Dutra, então não perde. Vai ser muito legal mesmo. Legal também é o assunto que a gente vai ter agora. Seguinte, para muita família brasileira, faculdade sempre pareceu algo distante, né? Um sonho que ninguém conseguiu realizar ainda. Mas com a graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual, isso muda. Você estuda com flexibilidade, sem precisar parar de trabalhar. E aí depois, com diploma de nível superior, a renda pode aumentar em até 126%, segundo o IBGE. E o melhor, gente, as mensalidades são a partir de R$ 99,00. Um investimento possível para mudar a história da sua família. Aponta a câmera do celular para o QR Code e faça a sua inscrição agora. Seja o primeiro da sua família a se formar. Cruzeiro do Sul Virtual, escolha ter estrela. Eu não sei como é aí na sua casa, mas eu sei que muitas pessoas, quando ficam mais tempo em casa e aproveitam datas como a Páscoa, por exemplo, para reunir a família em casa, essas pessoas acabam pensando assim, ai, se eu pudesse, eu reformaria aquele cantinho. Poxa vida, eu precisava tanto mandar fazer os armários da cozinha, essa minha sala está precisando de um toque diferente. Cada hora vai aparecendo uma necessidade, né? E muitos conseguem concretizar essas reformas. Tanto que o setor de marcenaria vem registrando alta nos últimos anos. Na marcenaria, uma forma de empreender. Eu ainda sou uma marcenaria modesta, vamos dizer assim, né? Então é bem diferente de quando eu comecei, mas também não é tão simples mais como era no passado. Hoje a gente já se modernizou um pouco, temos alguns equipamentos que já são de primeira linha, né? Podemos evoluir cada vez mais, né? Ter mais coisas ainda. Então, se você não investir, você acaba ficando para trás. Então, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você vai perdendo o território, vai perdendo para o concorrente. Mesmo com o avanço da tecnologia, profissionais como ele mostram que o trabalho manual continua em alta e se adapta à tecnologia e à inovação. Porque ela ficou mais fácil de executar. A marcenaria que a gente trabalha hoje, por exemplo, a gente trabalha com bastante folha de MDF. Então, no passado, quando você fala em marcenaria, você fala muito em madeira maciça, madeira, algumas coisas assim. Hoje, o tipo de marcenaria que a gente trabalha aqui na região, que a gente vê muito, e muita marcenaria trabalhando com MDF. Então, as coisas foram modernizando, né? Então é mais fácil de você trabalhar. Tendo os equipamentos corretos, é uma mão de obra especializada, é bem tranquilo. Os números confirmam essa realidade e também a alta demanda. De acordo com dados do Sebrae, o número de marceneiros cresceu quase 9% em menos de 5 anos em todo o estado de São Paulo. O número de carpinteiros cresceu ainda mais, cerca de 32%. No Vale do Paraíba, o crescimento também chama a atenção. Só na marcenaria, o número de profissionais formalizados passou de 1.000 em 2021 para mais de 1.100 em 2026. O carpinteiro, né, que é aquele que mexe com madeira, mas na parte estrutural do imóvel. Já o marceneiro, né, que constrói os móveis planejados também para o imóvel, eles estão vinculados também à questão do mercado imobiliário. Então, se o mercado imobiliário está aquecido, está ativo, esses segmentos, né, do marceneiro e do carpinteiro seguem, né, essa tendência. Então, tendo esse aquecimento da economia, o mercado imobiliário realmente aquecido, os marceneiros e os carpinteiros também vão acompanhar e seguir e continuar nesse crescimento. Quem está iniciando na profissão, cuidar da gestão e da administração do negócio é uma estratégia para captar novos clientes. Fica aqui a dica, procurem o Sebrae, conversem com outros empresários do segmento para não se perder, porque quando tem um aumento de clientes, né, a tendência é não dizer não para o cliente, mas você já está atendendo ali e precisa avaliar a sua capacidade produtiva. Busquem, né, essa atualização, vão ao mercado, se atualizem e também se capacitem na questão da gestão do negócio. Então, o planejamento é fundamental. Procurem o Sebrae para não se perder no planejamento e poder atender essa demanda, esses novos clientes, seja aí o carpinteiro para construir as casas, a parte estrutural e os marceneiros para os móveis planejados, mas que, do mesmo jeito que ele faz o móvel planejado, que ele planeje também as suas ações para poder atender bem o mercado. Agora eu divido com vocês uma cena fofa. Um turista diferente foi visto na praia de Boiçucanga, em São Sebastião. Direto da redação da TH+ SBT, a Isabela Tostes te conta quem estava por lá.
Segundo o Instituto Argonauta, esse animal é um elefante marinho. Ele é ainda bem jovem e está com a saúde em um bom estado. Ele também foi visto nas praias de Barra do Saí e Juqueí. O Instituto disse que o animal ficar de repouso na faixa de areia é considerado um comportamento bem normal para a espécie, principalmente durante o período de troca de pele. A presença dessa espécie no litoral brasileiro é incomum, mas pode ocorrer com animais jovens que estejam em deslocamento. É importante lembrar que, apesar de ser fofo e interessante, a população deve evitar se aproximar do animal, fazer aglomerações e também nunca tentar tocar ou devolver o bichinho ao mar. Isabela Toches para TH Mais Notícias. 6h55, deixa eu ver quem está participando do TH Mais Notícias, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, 997524005. Fernanda, de Lorena. Boa noite, Marcela. Boa noite, Fernanda. Um ótimo feriado, gosto muito de assistir você. Gostaria de pedir que mandasse um beijo para minha irmã Camila e a Luna. Claro que sim. Luna, um beijo para você. Camila, um beijo para você. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Fiquei muito feliz com o seu elogio, com a sua preferência de assistir a gente, viu? Obrigada e um bom feriadão para você também. Luiz Carlos, 6h20 da manhã, depois da chuva. Olha que lindo. Abraços e bom feriado a todos. Caramba, de manhã choveu aí perto da sua casa? Na minha casa não choveu de manhã, não, mas agora à tarde aqui choveu bastante. Lindo arco-íris, né? Eu adoro também. Pena que nem sempre na foto a gente consegue, de fato, registrar a beleza do que a gente está vendo pela janela da nossa casa, por exemplo, né? Sua foto ficou ótima, mas tenho certeza que pessoalmente estava mais bonito ainda, não é, Luiz? Obrigada pela participação, um beijo para você. Adriana, de São José. Boa noite, Marcela. Boa noite. Tenho um neto autista. Vendo essa matéria da Igreja da Cidade, emociona ver um movimento positivo para a sociedade. Com certeza, e demorou, né, Adriana? Demorou para a sociedade acordar, para entender o quão necessário e justo é proporcionar respeito e inclusão para todo mundo. O autista precisa desse respeito, a família precisa desse respaldo. Não é favor. É o mínimo, é direito, não é verdade? A gente chega lá, aos pouquinhos, de passinho em passinho ali, às vezes de formiguinha, não com a velocidade que deveria ser, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e a gente, se Deus quiser, eu queria muito ver uma sociedade mais justa e de fato empática com todos. Um beijo para você e para o seu netinho. Lúcia, feriado chegando, irei colocar as coisas em dia. Faxina, feira, supermercado e depois passear. Ô, Lúcia, acho que tanta gente vai se identificar com você, inclusive eu. Eu não vou viajar, vou trabalhar amanhã. Meus pais estão vindo para cá para me dar uma força com a pequenininha para que eu e meu marido possamos trabalhar. Mas depois a gente vai dar um jeito de arrumar as coisas e passear um cadinho. Um beijo para você, bom feriado. Luiz, de Taubaté, boa noite, Marcela. Para mim é uma semana diferente por ser Semana Santa. Somos tradicionais em casa. Amanhã é dia de sardinha, pois outras coisas tá caro demais. Mas o importante é jejuar. Abraços. Abraço para você, Luiz. Obrigada pela sua participação, viu? Boa Páscoa para vocês. Acabou meu tempo? Poxa vida, já! Mas amanhã tem mais. Enquanto isso, bora papear nas redes sociais, tá bom? @mesquita.marcela é meu Instagram. Postei uma foto agora há pouco, queria muito o seu comentário lá, tá bom? O que você gosta aqui do TH Mais Notícias? Me conta. Boa quinta-feira para vocês. Para quem for viajar, boa viagem. Amanhã estaremos aqui ao vivo às 6h30, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!